Muito boa tarde, Peruíbe, região e Pedro de Toledo em especial, começando mais uma edição do Na Mira Informação Verdade pela sua TV Vale das Artes, canal 16 do Analógico. Obrigado pela sua audiência, você que também nos acompanha através do Facebook Live. Enfim, gente, eu só tenho a agradecer o carinho de todos vocês, de toda a nossa região, que sempre está ligadinho com a gente. O Na Mira Informação Verdade hoje é um programa especial, né? Na semana passada nós estivemos na sessão da Câmara da cidade de Pedro de Toledo, onde o procurador do município, senhor de nome Jorge Xavier, acabou expondo o escândalo de corrupção nas entranhas da atual administração do prefeito da cidade de Pedro de Toledo, onde um comissionado, cargo de confiança do prefeito, e mais uma funcionária de carreira teriam desviado, e segundo o próprio procurador do município, o fato é consumado, uma quantia considerável de dinheiro saída das contas do Fundeb. Após essa saída deste dinheiro e todo esse escândalo, o Conselho do Fundeb constatou, formalizou denúncia e o assunto que girava na cidade há pelo menos uns 30 dias antes da fatídica sessão da Câmara, causou comoção na cidade de Pedro de Toledo. Povão extremamente bravo com o atual prefeito, com a Câmara Municipal, foi uma bagunça, até o presidente da Câmara pediu uma intervenção policial, porque segundo o presidente, os ânimos estavam acirrados no dia da sessão. E com isso, o que aconteceu? A sessão terminou e o assunto continuou, porque na verdade nós estamos falando de uma roubalheira aos cofres públicos, no momento que o país passa por um sério problema de combate à corrupção. Bem, o fato que, assim como rege todas as normas do jornalismo, o programa Na Mira Informação Verdade tem 1 hora sem os blocos comerciais e sem os testemunhais comerciais que mantêm esse programa no ar há mais de 10 anos. O programa chega a 42, 43 minutos. Evidentemente, assim como todo programa jornalístico, a gente muitas vezes é obrigado a editar as matérias para que caiba dentro do programa. Evidentemente, cada depoimento, se a gente for colocar, a gente precisaria de 3, 4 horas de programa. Lembrando que esse é um praxe em toda a rede de televisão, canal de televisão em todo o Brasil. A linha editorial é de responsabilidade única e exclusiva do jornalista. Mas a gente acabou recebendo, não sei se está fácil aí para Thaís colocar, uma reclamação legítima, diga-se de passagem, dentro da democracia, legítima reclamação, do vereador Célio Marcos de Oliveira. O vereador Célio Marcos de Oliveira, ele escreveu no Facebook as seguintes palavras: boa tarde, senhor repórter. Foi com grande prazer que respondi às suas perguntas no momento que você pediu na reunião da Câmara. Entretanto, ao lhe atender, você poderia ter colocado na íntegra a nossa entrevista. Infelizmente, peço-lhe desculpas humildemente por não lhe responder as coisas e o fato não ocorrido, para que possamos ter um compromisso com a verdade. Um profissional na área de jornalismo, como acredito que você seja, desafio você a colocar na íntegra a nossa entrevista e mostrar para a população de Pedro de Toledo e todos os telespectadores que a Câmara recebeu a documentação, relatórios do mês de agosto, de setembro e outubro, somente no dia 25/10, às 16 horas e 20 minutos. Momento que antecedeu a reunião na Câmara, a qual dar-se início às 19 horas, ou seja, 2 horas, volta um pouquinho, pode avançar, 2 horas posteriormente ao recebido. Deu-se início à CI. Por que você não mostrou para o seu público esta verdade? Por que você omitiu esta informação? Para sensacionalismo, por que você não colocou que eu também me encontro indignado com a postura desses elementos chamados funcionários e que certamente quero vê-los na cadeia? E que a Câmara Municipal de Pedro de Toledo não medirá esforços para puni-los exemplarmente. Eu lhe pergunto por quê. Desta forma, com todo o respeito que poderei ter por você, me abre dúvidas atrás da sua foto a 2 palavras escritas: informação, verdade. Desafio você a colocar na íntegra a sua entrevista com a minha pessoa.
Caso ao contrário, peço-lhes desculpas, mas infelizmente estará em meu pensamento o que eu penso da sua pessoa. Quero que você entenda. Agora, no caso do vereador, como você disse, Sedex, é ter certeza que o... Vamos lá, avançando mais um pouquinho. Ou terminou por aí? Por gentileza. Que o documento é elemento comprobatório de não termos que responder mais tarde. Muito pior seria ser chamado de jornalista relapso. Aliás, em 17 anos de carreira, quero deixar aqui claro para os meus telespectadores, nunca fui chamado disso. Chamado de muitas coisas, até mesmo de filha da puta, agora de jornalista relapso não. Sem conhecimento funcional e de ter que responder mais tarde. Essa é a nossa diferença. Estou dizendo que o seu adjetivo, porque você faltou com respeito comigo, seu entrevistado, desta maneira, você abriu precedente para que este elogio a vossa pessoa. Não se esqueça que eu te desafio a colocar na íntegra a sua entrevista com a minha pessoa. Não se esqueça, a informação é com a verdade, não informação verdade. Outra coisa, eu peço a você, ao programa Na Mira, um direito de resposta, colocando você e eu ao vivo, para tirarmos todas as dúvidas do seu público, do meu eleitorado. E imagina o vereador que minhas também, posso tirar? O senhor vai responder as minhas dúvidas também. Ah, não tenha dúvida. Estou à sua disposição, com todo respeito, essas são as palavras que costumo usar. Porém, retiro quando observo que estou gastando à toa. Não entendi aí, mas... Resumindo, o vereador, o querido Célio Marcos de Oliveira, o primeiro desafio do vereador foi que a gente colocasse na íntegra a entrevista dele. E é o que nós vamos fazer agora. Eu peço para que a Thaís coloque, antes de a gente dar início a essa conversa, a todo esse programa, vamos colocar na íntegra, vamos ver se existe algum elemento a mais para que o vereador se sinta, claro, tenha o seu direito de resposta atendido, né? Lembrando aqui, mais uma vez, lembrando ao vereador, que a linha editorial é do jornalista, mas primando pela transparência, pela lisura e pela verdade, que é marcas desse programa há mais de 10 anos, nós o faremos, e principalmente ao respeito ao vereador. Teve a coragem de vir ao... Aliás, viu, vereador? Coisa rara. Independente de estar certo ou estar errado, ser criticado ou não, poucos são os vereadores que têm coragem de ir à mídia para responder a mídia. Então, desde já, eu parabenizo o senhor por tal postura. Eu peço que coloque na íntegra a reportagem, a entrevista que eu fiz com o vereador Célio Marcos de Oliveira, o Célio da Ração, é correto, vereador? Célio da Ração? Ok. O vereador Célio da Ração, por gentileza. Na presença do vereador Célio, que acompanhou a fala do procurador Jorge Xavier, desse caso polêmico, né? Um caso que claramente hoje já se configura, a gente já pode falar que existiu um cenário de corrupção, de roubalheira mesmo de dinheiro público, essa é a verdade, né? Pela explanação do Jorge. O vereador ficou assustado com a situação, vereador? Antes de mais nada, boa noite. Esse é um momento que a gente pode colocar aqui, expor o que de fato aconteceu. Claro que isso daí para nós, uma cidade pequena como Pedro Toledo, ela dá estranheza. Porque quando você confia no funcionário, é porque ele assume um cargo de diretor e uma confiança do prefeito. Isso já é cargo de confiança. Não tenha dúvida sobre a questão. Agora, o resultado que vai se dar, com certeza nós vamos mostrar para a população que essa casa vai fazer justiça, porque ela está aqui para fazer isso. Não vamos admitir, por hipótese nenhuma, por hipótese que venha fazer o funcionário e fique impune. Isso não vai acontecer nunca. Vereador, do causa estranheza que o Conselho do Fundeb, aliás, essa é uma das atividades do Conselho do Fundeb, ter feito todo um serviço de fiscalização do Poder Executivo, encontrar toda essa situação aí. Essa situação já vem sendo explanada, já vem sendo discutida em redes sociais, pelo menos que a gente tem acesso há mais de 15 dias, e a Câmara Municipal demorou tanto para fazer uma espécie de investigação em cima do fato. No caso, uma estranheza, tendo em vista que vocês foram eleitos pelo povo tanto para legislar como para fiscalizar o Executivo também? Não tenha dúvida, mas eu tenho aqui em minhas mãos que nós recebemos hoje uma documentação a qual resultou hoje às 14 horas. Então, se você pode bem ver que são relatórios de agosto e nós tivemos em mãos hoje. A Câmara, ela trabalha com documento, não podemos trabalhar com hipótese, porque precisamos narrar no corpo e dentro da lei. Mas, vereador, mais uma vez,
Tendo em vista que o serviço do vereador é fiscalizar, esse assunto estava em pauta, já estava em redes sociais, não custava os vereadores correrem atrás dessa informação e com poder ainda maior de fiscalizador, chegar nesses criminosos numa velocidade maior, tendo em vista que o processo vem se arrastando, toda essa problemática vem se arrastando desde agosto? Como você está falando, não é um processo. É um indício. O indício, ele sendo... Eu digo processo no sentido do que vem acontecendo, do que vem sendo mostrado, e não o processo no termo jurídico. Eu digo tudo que vem acontecendo, os fatos. Como de fato foi o que eu falei para você, nós temos que trabalhar com documentos. Nada que venha para casa e que não venha através de materialidade, não podemos fazer nada. A busca tem um conselho. O conselho nos traz ou leva até o Poder Executivo informações a indício. E aqui se forma uma CI, que como de fato vocês observaram, que existe uma CI já formada por dentro da Procuradoria do município. Então, hoje o que nós podemos fazer é investigar. E isso foi instaurado. Não teve omissão por parte do prefeito. E sim, teve por mecanismo funcional. O que temos papel hoje, como de fato vocês estão vendo, que nós recebemos hoje a denúncia do Conselho. Obrigado, vereador. Uma boa noite a todos. A parte que o vereador precisou baixar para pegar o papel, vocês não precisavam colocar, né? Eu pedi para colocar na íntegra, mas não estão na íntegra, né, vereador? Vereador, nós colocamos aí na íntegra a entrevista do senhor. Antes de a gente continuar esse debate aqui interessante, que é sempre bom a gente ter um debate no campo das ideias, eu quero aqui até deixar claro para os telespectadores que eu não tenho absolutamente nada contra o vereador pessoa física. Deixando aqui uma coisa muito bem clara. Nada contra o vereador pessoa física. O trabalho do jornalista é a respeito da pessoa pública, Célio da Ração. Nunca contra a pessoa física, que aparentemente, quando chegamos aqui, é uma pessoa muito simpática, cumprimentou e etc. Não o conheço a nível pessoal, mas a gente vem tendo contato recentemente a respeito da pessoa pública. Então, deixando claro que todo esse debate, todas essas conversas e todas essas indagações não é a respeito da pessoa pública, é particular Kristen Charles e a pessoa particular Célio, e sim a pessoa pública Célio e o jornalista Kristen Charles. Então, a primeira pergunta que eu faço para o senhor vereador: vamos dar prosseguimento ao combate? Não, né? O debate, com tranquilidade, sem problema nenhum para o senhor? Tem problema nenhum. Joia. Primeiramente, vereador, qual o ponto dessa entrevista que o senhor achou que o jornalista e o programa não foram justos com o senhor a respeito desta ata, a respeito da denúncia? O senhor falou que a gente cortou, e a gente cortou, na verdade, não chegou a 40 segundos de vídeo, foi o trecho final para emendar. O que aconteceu aí, vereador? Antes de mais nada... Gostaria que o senhor olhasse naquela câmera. Antes de mais nada, boa tarde, Charles. Boa tarde. Para mim é um grande prazer estar hoje aqui no teu programa, discutindo um assunto pertencente ao meu município. Primeiro que eu fui eleito como vereador. Só dá uma olhadinha ali, programa gravado no ritmo ao vivo aqui, deixa eu só ver aqui, vereador, ó, que caiu aqui, ó, colocou ao contrário aqui, ó, e aí não vai sair direito a voz do senhor, ó, deixa eu só... Pronto, agora resolveu do vereador, agora pode... Então, como eu estava te falando, ser vereador de uma cidade igual a Pedro de Toledo não é fácil. Por quê? Primeiro, que você está direto com o seu eleitorado. Resposta a qual nós estamos suscetível a perguntas e respostas. Exatamente. E observo que teu programa é um programa que Pedro de Toledo, grande parte, assiste. E isso é uma preocupação minha. Exatamente. Devido a essa situação, quando eu observei você dentro da Câmara, eu falei para o meu presidente, hoje nós teremos oportunidade de mostrar o que de fato aconteceu. Porque existe, claro, nós somos uma cidade pequena, recursos pequenos, grandes dificuldades, enfim. Hoje nós temos em Pedro de Toledo um jornal que venha cobrir e trazer para toda a população o que é verdade. Certo. Então, quando você foi fazer a pergunta, eu falei assim, até me coloquei à sua disposição. Verdade. No mesmo momento, falei, eu vou, porque vai ser um momento ímpar.
Eu preciso levar para a população que estava acontecendo em 3 dias. Não foram 30 dias. Foram 3 dias. 3 dias este que na sexta-feira o prefeito Eleazar convocou para que a gente pudesse comparecer na segunda-feira de manhã a respeito de um suposto desvio de verba. É suposto ou existiu esse desvio de verba? Quem vai poder concluir é o Ministério Público. Mas o procurador disse que é comprovado. Sim, o procurador ele pode falar pelas palavras dele. Eu vou falar como vereador. Certo. Entendeu? Ele, por si só, ele sabe das responsabilidades puníveis que ele pode ocorrer se isso não for. Mas eu tenho certeza que pode ter acontecido. Então eu vou tratar por suposto. Perfeito. Para ter a devida cautela, para que mais lá na frente eu não venha responder por isso. Mesmo com os 20, com o dinheiro na conta dessas pessoas, vereador? Não concordo com você. Até eu queria ir um pouquinho avante, junto aos conselheiros. Claro, aqueles conselheiros são pessoas que eu conheço. A cidade hoje, nós temos um elenco que faz parte tanto da prefeitura, tanto da Câmara, que grande parte são moradores de Petroledo, são pessoas que foram criadas em Petroledo. Perfeito. E eu vejo hoje que o Conselho são formados, da grande parte, da sua maioria, de professores. Professores sérios, professores compromissados com a responsabilidade de mostrar se há ou não há. Vereador, a pergunta que eu vou fazer para o senhor, Sim. novamente aqui. O senhor questionou que o material, lembrando que esse assunto já estava nas rodas da cidade, nas redes sociais há muitos dias. A gente inclusive pesquisou na internet aqui. E eu tenho que questionar o senhor dos pontos que eu vejo que estão errados, tá? O senhor disse que a Câmara, em sua totalidade, teve conhecimento desta problemática oficialmente somente no dia da sessão, é isso? Por gentileza, eu gostaria que você pudesse me passar. Aqui é uma ordem de protocolo com data e hora recebida. Mostra aqui, Júnior, por gentileza. Perfeito. A Câmara, de fato, de Pedro de Toledo, obrigado, vereador, recebeu oficialmente o documento no dia 25/10 de 2017. Realmente o protocolo diz isso, vereador. Às 16h20 horas. Às 16h20. Isso. Então eu vou abordar 2 pontos importantes. Sim. Vocês na Câmara costumam conversar? Vocês têm um diálogo? O presidente que está aqui hoje, todos os pares, tudo tranquilamente? Tá. O senhor disse para mim que a denúncia e a informação chegou na Câmara no dia 25, certo? Ok. Vereador, nós temos aqui, eu quero mostrar para o senhor um trecho da ata, até aqui, olha, é a ata de uma reunião do Conselho, tá? A ata de número 01110, tá? Opa, perdão. Eu vou fazer questão de até informar o dia que essa ata do 01110, ela consta do dia 23 de outubro, certo? Ok. Ou seja, 2 dias antes do dia que o senhor recebeu. Sim. Essa ata do dia 23 de outubro, do Conselho de Reunião do Fundeb, eu separei um trecho em especial que ele diz o seguinte: continuando o relato, o prefeito questionou primeiramente a senhora Patrícia, tendo a mesma colocado a culpa no senhor Alan Ferrari. Após conversar com a senhora Patrícia, o contador Alan retornou à prefeitura para conversar com o prefeito. Estavam presentes, além do prefeito, a senhora Edilene, o senhor conhece, o senhor Edgar e o presidente da Câmara, o senhor Dorivaldo Rosa Moreira. Porém, o pedido do contador, a senhora Edilene, não participou da conversa, conforme relatou o senhor prefeito. Eu vou aqui, vamos nos ater ao fato documental, o que não se resume ao trabalho de um fiscal, tá? Primeiramente, o presidente da Câmara, que esteve nessa reunião no dia 23/11,
ele não informou os pares, vereador, que ele esteve nessa reunião, que tinha essa problemática já? Primeiro, eu até propriamente dito, ele teve a devida cautela no momento que se descobriu, juntamente com os conselheiros, que havia uma denúncia por desvio. Os funcionários ainda estavam no exercício. Momento esse que poderia de forma atrapalhar, de retirar qualquer documento que pudesse salvaguardar a prefeitura e de condená-los futuramente numa ação pública. Quando nós tivemos, através do presidente, que houve de fato uma denúncia pelos conselheiros, que houve desvio de dinheiro, foi a primeira coisa que perguntamos. Tem certeza do fato apontado? Os conselheiros estão falando, não, você tem certeza? É isso que eu quero saber. Porque momento esse da certeza, nós temos que tomar devida providência. Vereador, vou repetir a pergunta que eu fiz para o senhor. Eu gostaria que o senhor se atesse à resposta. Sim. No dia 23/11, o presidente da Câmara está aqui. O senhor é o presidente da Câmara. O senhor esteve nessa reunião de fato no dia 23/11? Esteve, perfeito. Eu tenho, aqui nessa ata diz que o presidente da Câmara esteve nessa reunião. O presidente da Câmara informou a vocês no dia 23 esse ocorrido? No dia 23, não. Mas na segunda-feira, houve de fato um relato que mostrava que existia um relatório que tinha ido para a prefeitura, mas que não tinha vindo para a Câmara. Vou repetir a pergunta, vereador, que o senhor não está respondendo a minha pergunta. Eu gostaria que o senhor... Não, me perdoe se eu não estou respondendo o que você quer ouvir. Não, então, não é o que eu quero ouvir. Eu quero saber o seguinte. Tem que ser o que tem. O presidente da Câmara, no dia 23, dá para ver aí que dia que caiu, dia 23 aí, de outubro, por gentileza? Até para a gente situar e ser justo com o que a gente está falando. Sim. Que o senhor disse que o senhor só teve conhecimento do caso no dia 25 com a documentação. Mas o presidente da Câmara, que representa a Câmara Municipal, que, detalhe, vocês são fiscais do povo. Sim. No dia 23, que é uma segunda-feira, disse que tinha conhecimento. Aí eu perguntei para o senhor agora se ele tinha informado, o senhor disse que não. Mas ao mesmo tempo o senhor disse que na segunda-feira, então eu queria que o senhor me dissesse. No dia 23, que era uma segunda-feira, o presidente se reuniu com seus pares, ou no dia 24, que seja, para falar, olha gente, nós temos esse caso de corrupção na prefeitura, essa suspeição de caso de corrupção. Ele informou vocês, vereador? No dia 23 caiu na segunda. Na segunda. Segunda-feira nós tivemos uma reunião juntamente com o prefeito, com os vereadores, sendo apontado pelo prefeito Eleazar sobre essa situação que tinha ocorrido dos conselheiros. Mostraram para nós que teve uma acusação que estava faltando o dinheiro que era para ser pago para os professores, até no montante de 29 mil para 25 professores, e estava sendo apontado 79 mil. Isso no dia 23? No dia 23. Então o senhor não teve o conhecimento da denúncia no dia 25? Já no dia 23 o senhor sabia que existia essa suspeição? Sabia, porque nós precisávamos do relatório. Isso daqui. Então, calma aí. O senhor falou para mim, o senhor falou no Facebook, tem a postagem do Facebook, o senhor só ficou a par do assunto no dia 25. Formalmente. Formalmente. Mas no dia 23 o senhor já sabia. Indício não dá pra gente... Mais uma pergunta, vereador. Pode falar. O senhor disse também que a gente já chegou num consenso que o senhor no dia 23 já tinha informação, já sabia disso. Mas a gente pesquisando nas redes sociais da cidade de Pedro de Toledo, encontramos o povo falando desse assunto há pelo menos 30 dias, né, Júlio? Pelo menos 30 dias, no grupo Feirão de Pedro de Toledo, grupos de WhatsApp, o pessoal mandou print, até tem um menino que mandou um print também, enquanto a gente estava com o programa ao vivo e tal. O senhor tem redes sociais? O senhor usa redes sociais. 15 dias, não vou nem pôr os 30 dias, mas 15 dias antes do dia 23, quando o assunto já estava rolando, o pessoal do Fundeb já estava falando, o senhor sabia desses indícios, dessa fofoca, desse papo que estava falando na cidade? Negativo. O senhor não tinha conhecimento? Não tinha, e disponibilizo o meu Face para quem tentar... Não tô nem falando a respeito do Face. Sim. Porque funciona o seguinte, o vereador, ao contrário do que o senhor disse na própria entrevista, eu quero dizer aqui,
a público, para o pessoal de casa, com todo respeito ao vereador, a gente, no debate do campo das ideias, a gente tem que discordar. Eu tenho o prazer de dizer que, além de ser jornalista formado, também sou pós-graduado em gestão pública, sou estudioso da área, principalmente da área legislativa, tive pai legislador, tive familiares legisladores, então essa é uma área que, modéstia inclusa, eu conheço bem, ou razoavelmente bem, né? Tive o prazer de ser candidato aqui em Peruíbe na disputa das 15 cadeiras, eu fui o 10º vereador mais votado, com uma das campanhas de vereador mais barata da cidade de Peruíbe. Então é um tema que eu posso debater. O senhor disse que o vereador só age através de documentos e não através de indícios. Eu quero aqui, vereador, questionar o senhor, para que o senhor responda no próximo bloco que nós temos um intervalo. A função do vereador, dos vereadores, eu já disse uma vez, já deixei até aqui explicitado, a primeira é a legislativa, que é de legislar, criar leis. A segunda e a principal, no meu entendimento, é a fiscalizadora do poder executivo, que é quando você vai fiscalizar os problemas. E a função do assessoramento ao executivo, nas instruções de políticas públicas, e a função julgadora, que é a questão de apreciar as contas públicas. Nós vamos nos ater, vereador, à questão fiscalizadora. O senhor há de entender que quando a gente está falando de roubo de dinheiro público, a luta é contra o tempo, para que não se roube mais dinheiro público, para que não tenha mais, não lese mais os cofres públicos. A partir do momento que um fiscalizador ele fica no gabinete ou no espaço dele esperando chegar documentos, ele não está fazendo o serviço de fiscalizar direito. Porque fiscalizar é você ir atrás dos indícios. Por exemplo, se há 15 dias, é uma pena que o senhor não ficou sabendo, porque se há 15 dias o senhor acompanhasse as redes sociais e soubesse do assunto, o senhor já teria pedido o documento, o senhor já teria pedido cópia de ata para o Fundeb. Eu não tenho dúvidas que o Conselho do Fundeb teria dado em tempo recorde. O senhor, como autoridade da cidade, poderia ter feito apreciações desses documentos, poderia ter pedido auxílio aos seus pares. E, aliás, um assunto que estava se estendendo por 3 meses, muitas vezes, podia ser resolvido, vereador, em 1 mês. Então, vamos deixar claro aqui uma coisa. Quando a gente fala que o vereador só age mediante a documento, nós estamos mentindo, porque não é assim que o vereador age. O vereador, ele é um fiscal, ele precisa fiscalizar. A pergunta que eu faço para o senhor, que eu repito, agradeço a presença do senhor, já vi que o senhor é uma pessoa muito aberta ao debate, o senhor considera que vocês estão fazendo o serviço correto na cidade de Pedro de Toledo em fiscal? Pronto. O vereador, olha, procura sempre olhar para aquela câmera, só para o senhor não ficar de lado, tá, vereador? Sim. E vai, vereador. Bom, quando você me perguntou, me fez algumas diversas perguntas, você está coberto de razão, tá? Mas quando eu lhe questiono que você é um jornalista e só chegou no dia 25, porque você teve a informação próxima ao dia 25. Então, verdade. Então eu não posso imaginar que você não é um bom vereador, ou um bom jornalista, porque você só teve a informação agora. Porque você vive de informações. Mas, vereador... Peraí, eu só não concluí. Você perguntou... É que o senhor me colocou... Só para eu explicar para o senhor. É só para eu explicar para o senhor. Eu sou jornalista. Que eu possa dar a resposta para você diante da pergunta. É que o senhor me colocou na resposta do senhor. É que o senhor me colocou na resposta do senhor, eu tenho que responder. Quando você falou do vereador, eu me mantive íntegro ouvindo a sua pergunta. Então o senhor termina, eu respondo. E atento à resposta, vou lhe falar. No momento que você teve, que seu produto é informação, por que você só chegou dia 25? Perfeito. Então, diante dessa situação, eu fui e sou um vereador que moro e nasci em Pedro de Toledo. Eu tenho uma preocupação muito grande, tanto eu, quanto está aqui o presidente, quanto está lá o prefeito, nós somos filhos de Pedro de Toledo. Jamais que a gente poderia ter uma informação dessa, que viesse o conselho falar para nós, vocês vão agir ou não vão, vereador? Porque vocês têm informação.
Agora eu não vi por momento algum, Cristian, algum dos conselheiros colocar o dedo na cara da gente e falar: vereadores, você tinha informação e nada fizeram. Por quê? Me mostra estranheza, sabe o quê? Dessa ata ser de agosto. Exatamente. Ser de agosto, setembro, outubro, Cristian. E chegar pra gente que seja no dia 23, no dia 24, no 25. Ela teria que ter chegado em agosto para nós. Então, independente, sabe? É gostoso que a gente possa elaborar, junto com o conselho, sabe? Uma formação para a gente acabar com bandido. Bandido, ele só tem um lugar que ele vai se dar bem. É na cadeia. Vereador, entendeu? Vereador, respondendo ao senhor que o senhor me colocou na pergunta do senhor, eu realmente, de fato, soube, aqui deixando bem claro, do acontecido no dia 25, né? Bem próximo das 10 horas da manhã, foi isso, né? Mais rápido que o senhor, eu moro em Peruíbe, né? O senhor só ficou sabendo às 4, eu fiquei às 10 da manhã. Mas existem algumas diferenças aí, vereador. A primeira coisa, o meu programa, a base jornalística dele é Peruíbe. Pedro de Toledo nós vamos eventualmente, quando tem um caso escabroso como esse, que por sinal uma das figuras que foi pega aí no esquema, já trabalhou na prefeitura de Peruíbe. Então, aí que se tornou assunto nosso. O nosso ponto principal sempre foi Peruíbe. Então, 10 horas da manhã, fiquei sabendo do assunto. Primeiro que o senhor. Verdade. Mas tem uma diferença, vereador. Primeiro, eu não sou vereador em Pedro de Toledo. Eu sou jornalista em Peruíbe. E eu não recebo um salário que gira hoje na casa dos R$4.000 na Câmara da cidade de Pedro de Toledo, imagino que gira em torno disso, para fiscalizar. Então eu imagino, o vereador ele está para fiscalizar educação, saúde, segurança pública, que são as bases de uma administração pública. Vocês estão esperando que o Fundeb vá atrás de vocês? O senhor imagine um fiscal da vigilância sanitária. Eu tenho um restaurante e o meu restaurante está uma porcaria. Eu vou atrás do fiscal da vigilância sanitária para mostrar o problema? Ou é o fiscal da vigilância sanitária que tem que vir atrás, vereador? O que eu falo, vereador, e vou repetir, eu não quero que o senhor leve isso, nós já vamos para o intervalo, não quero que o senhor leve isso como uma crítica pessoal ou crítica aos seus pares na Câmara, ou longe disso. O que eu digo, e repito, da minha análise, e confesso, superficial, como jornalista que está distante, eu peço para o público de Pedro de Toledo me dizer se eu estou mentindo, ou se a minha análise está certa ou se está errada. Na minha visão, se nós temos um acontecimento desde agosto, não chegou até a Câmara, significa que quando a gente fala de fiscalizar a educação através de um conselho do Fundeb, que é tão importante que, aliás, mexe com verbas federais, e vocês não o fazem, vocês estão errando. Vocês não estão fiscalizando a contento. Porque, graças a Deus, eu tenho um salário aqui na TV Vale das Artes considerável, aliás, eu acho que mais do que eu mereço, diga-se de passagem, mas eu faço questão de honrar o meu salário. O senhor pode perguntar para a presidente da TV Vale das Artes, o senhor pode perguntar para qualquer um aqui da cidade de Peruíbe, pelo trabalho que nós fizemos na TV, se o meu salário na televisão é bem pago ou não é. Mas lembrando, eu sou um jornalista de uma entidade privada. O senhor é um vereador de uma entidade pública, recebe para fiscalizar. E o detalhe que eu quero dizer aqui, aí a crítica, me reserva o direito da crítica como jornalista, e parabenizo o vereador que veio aqui dar cara às tapas, porque, e também o presidente da Câmara, que aqui está presente, porque foram só vocês dois que apareceram também para dar explicação. Ninguém nem quis saber. Ninguém nem quis entrar em contato. E, repito, todos os vereadores que eu vi até agora, pelo que a gente vê desse caso, falharam miseravelmente, na minha modesta opinião, independente se eu concordar ou não, do telespectador concordar ou não, em fiscalizar esse caso, vereador. Esse é o meu ponto de vista, tá, vereador? Primeiro que a lei 11.494/07, a que criou e substituiu Fundef pelo Fundeb, ele criou o mecanismo para que possa ser
próximo, verificado. Primeiro, que, claro, o vereador poderia estar lá junto com os conselheiros perguntando. Momento nenhum teve o conselho, ou eu imaginar que o conselho não fosse formado de pessoas que pudesse atentamente e tecnicamente. Porque o vereador, nesse âmbito, muitas coisas ele poderia olhar e não ter conhecimento. Então, tecnicamente, quem vai me apresentar algum motivo para que tenha ali que me surta, naquele momento, uma atenção especial para o Fundeb, são os próprios conselheiros. Diante dessa situação, foi o que eu falei para você, são pessoas que eu tenho por eles um grande carinho e respeito, e sabia que ali existia pessoas que num problema que pudesse, porventura aparecer, eles me mostrarem para os demais vereadores e ao prefeito, porque a lei, ela é bem clara, ela faculta a obrigação de, quando apontado o indício, ser comunicado ao procurador do município e ao prefeito. Terceiro, terceiro, Ministério Público, e quarto, a Câmara. Se você puxar Verdade. Você é conhecedor. Verdade. Eu só estou norteando essa situação, só mais um momento. E o que norteia o Fundeb é o artigo 212 da Constituição Federal, que ele vai colocar com todo o norteamento que devemos fazer. Mas quem que deve fazer? O Conselho. Nós somos o último, propriamente dito, que seremos chamados. Vocês serão notificados. Isso, vocês serem os últimos a serem notificados. Não entregue relatório. Não exclui o poder fiscalizador de vocês de irem atrás da documentação. Vereador, a emenda constitucional 53/2006. Vereador, o senhor está me dizendo que é proibido fiscalizar, o vereador fiscalizar as contas do Fundeb? É proibido fiscalizar a verba federal? Vereador, isso é algo facultado ao vereador. Não use palavra, não coloque palavra na minha boca. O que na realidade eu admito e admiro o restante e a responsabilidade do Conselho. Se nós tivéssemos sabido de uma situação e no dia que você chegou não tivesse sido montado uma comissão de inquérito, você poderia cobrar a gente. Não foi isso. Vereador, você viu que o presidente... Vou fazer uma pergunta para o senhor, vereador. Vou fazer a seguinte pergunta para o senhor, até baseado nisso daí, porque o senhor está defendendo muito o Fundeb. Não, e a dúvida, eu quero... Não, eu sei, mas... O mecanismo do mas deixa eu falar, que é falho. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Sim. Vou fazer a seguinte pergunta para o senhor. O conselho do Fundeb, ele é remunerado? Cada conselheiro é remunerado? Negativo. Então, perfeitamente. Então, vou dizer uma coisa para o senhor. Nós, em nenhum momento, questionamos a lisura e a qualidade técnica do Fundeb. Sabe por quê? Deixa eu concluir. Porque o Fundeb, mesmo sem receber um centavo de dinheiro público, se não os trabalhados dia a dia, lá R$1.000 e poucos, uma miséria de salário, que aliás vocês, como vereador, precisava cobrar esse prefeito para mexer com o salário com o salário dos professores lá, vereador. Dúvida. Eles, mesmo sem receber, eles fizeram um trabalho de fiscalização, vereador. O que eu estou cobrando aqui de vocês, como jornalista e não a pessoa física, pelo amor de Deus, é que a gente tem que ser claro para o cidadão. O trabalho do vereador é fiscalizar. Sim. Por exemplo, o senhor é base do atual prefeito? Sou. O senhor é base governista. Eu acho um absurdo, por exemplo, na minha opinião, essa etimologia usada de base do prefeito. Então pergunte no porque Senado, todo é um absurdo, também é um absurdo, também é um absurdo, também é um absurdo, porque quando vocês vão pedir voto na casa do cidadão, vocês não vão lá falar o seguinte: olha, eu vou representar o prefeito, então, eu vou para ser base do prefeito. Para ver o que eles vão falar. Se próprio vereador, casa, eu tive 500 votos na cidade de Peruíbe, fui o 10º vereador mais votado, e aqui você sabe, deixando claro que meu compromisso era com o povo, só com o povo. Claro, mas não é o meu caso. Entre na casa do seu adversário para ver se ele fala que vota em você. Então, mas pronto, vereador, como você fiscaliza o seu amigo? Você está entrando por outra esfera. Exatamente, eu não quero nem entrar nesse tema. A pergunta que eu faço para o senhor. Certo.
Vocês estão fiscalizando o prefeito nesse caso, já que o prefeito ele é o ordenador do pagamento dessas coisas. Ó, numa cidade como Pedro de Toledo, se eu estiver errado, né, pelo tamanho, aí o senhor me corrija, porque eu não conheço a realidade e muito menos o regimento e toda como funciona a parte jurídica de Pedro de Toledo. Talvez o senhor possa me explicar mais aprofundadamente, lógico. Numa cidade pequena como Pedro de Toledo, o ordenador de despesas é o prefeito e o tesoureiro, correto? Sim. Se um conselheiro do Fundeb percebeu que um negócio que era para pagar 29 mil, de repente foi para 79 mil, e o ordenador de despesa não percebeu, a gente também aí não tem um cenário de erro do prefeito também? Não precisa ser apurado? Vocês vão apurar o... Não tenha dúvida. Todas as responsabilidades para nós, é momento de se achar agora através de uma auditoria, tá, e de uma sindicância, que já foi feito, já foi aberto, até como é sabido por você. Eu posso ficar tranquilo que o senhor vai fiscalizar o prefeito também? Não tenha dúvida sobre a questão. Parabéns ao... Quem me conhece, dentro da Câmara, eu posso ser base do prefeito, mas eu não faço parte de coisa errada. Minha vida é lá dentro de Pedro de Toledo, meu comércio é dentro de Pedro de Toledo, minha família é lá. Eu nasci em Pedro de Toledo e não vou mudar de Pedro de Toledo. E para que isso não aconteça, eu tenho sim, hoje como vereador, como fiscal, eu tenho uma incumbência dobrada. Eu como população, eu tenho a minha responsabilidade. Agora, pode ser prefeito, pode ser quem for, chegou, fez a coisa errada, vai pagar. Vai pagar. Vai pagar porque você está aqui, esse compromisso, estou assumindo aqui direto. Eu quero aqui, mais uma vez, quero que o senhor olhe para essa câmera. Então, eu estou olhando aqui, ó. Aqui, e quero desde já aqui dizer da importância desse compromisso, não apenas comigo, com a população de Pedro de Toledo. Claro. O ordenador de despesa, prefeito e também o tesoureiro, o vereador Célio Marcos de Oliveira, o Célio da Ração, presidente da Câmara também, assume esse compromisso, o presidente está aqui, muito simpático, obrigado, presidente. Assume um compromisso de fiscalizar esse caso inteiro. Então, Pedro de Toledo, eles vão fiscalizar, inclusive, se possível, a responsabilidade do prefeito, que é o ordenador de despesas, gente. O que é o ordenador de despesas? É aquele que autoriza o pagamento. Não se pagaria sem a assinatura do prefeito. Você põe uma vírgula. Põe a vírgula, prefeito? Não tenha dúvida sobre a questão. Os pagamentos são digitais. Os digitais não há necessidade do prefeito assinar. É isso que eu estava tentando falar para você. Perfeito. O erro é do sistema. O sistema, hoje, o Tribunal de Contas da União, ele vem narrando no seu bojo toda essa evolução, que os maiores desvios de dinheiro tá dentro do Fundeb. Por quê? Porque há falha no sistema. E há agora quem é o responsável. Mas quando olha lá de cima, Cristian, já vem lá de cima o problema. Porque se houvesse de fato... Então esse pagamento... No prefeito não participa. E eu estou olhando aqui para vocês que o prefeito não participou. Porque na realidade o pagamento é digital e você vai estar lá aberto para você, Cristian. O senhor como base do governo, o prefeito disse que teve conhecimento desse caso quando? Desde agosto? Não de agosto. Não? Agora, para mim, ele não falou nada. Não informou. Não informou, tá. Eu não posso... eu nem tenho essa informação e nem vou... Eu estou perguntando se às vezes ele comentou. Se ele teve de agosto, ele tem que ser punido exemplarmente. Você está me entendendo? Se ele teve de agosto, alguma informação que eu tenho certeza que ele não teve, aí eu vou falar. Aí o prefeito também tem que ser investigado. Como nós estamos de tempo aí, Júnior, por gentileza? Vamos ver aqui, está interessante o debate. A gente precisa trazer o vereador mais vezes aqui para debater. 3 minutos. Vereador, o senhor é um homem polêmico. Autêntico. O senhor me autoriza a fazer algumas perguntas fora desse tema ou o senhor veio preparado apenas para esse tema? Não, pode. Que diz a questão vereança. Perfeito. Então vamos lá, a questão vereança. O vereador, o Célio da Ração, do Democratas, foi suplente em 2012 com 101 votos. Foi bem votado, vereador. Já era o suficiente para ter entrado, né, vereador, nessa época? É caso da coligação. Coligação, meu mesmo caso. Eu soube.
Foi eleito em 2016 com 167 votos. Sim. Ou seja, subiu. Né? Mas o senhor teve também um caso polêmico aí de uma ação de investigação judicial eleitoral por compra de votos, né, vereador? Uma das testemunhas teria dito que o senhor ameaçou ela e por isso ela teria ido para São Paulo. O senhor foi condenado em primeira instância. Detalhe importante, ser condenado em primeira instância. Ele tem recurso, está se defendendo, o vereador e etc. Eu imagino que os seus eleitores, que não são poucos na cidade de Pedro de Toledo, que votaram no senhor, talvez o senhor não tenha tido a oportunidade de falar para todos de uma forma mais pública, assim como na televisão. Vereador, foi pedida a cassação do senhor pela juíza Cristiane Avelar Barros Cobra, né? Além do pagamento de uma multa de R$5.000 e a perda dos direitos políticos por 8 anos subsequentes às eleições de 2016, vereador. O senhor está nessa situação aí. 2 perguntas para o senhor responder para aquela câmera, para o teu eleitorado, para a cidade de Pedro de Toledo. A primeira coisa, o senhor comprou votos. A segunda coisa, o senhor realmente ameaçou o rapaz que foi para São Paulo? Primeiro, que eu não comprei voto. Segundo, não era rapaz. A informação que foi aí para você é uma moça. Uma moça, isso? Isso. Moça essa que foi minha secretária, que eu mandei embora alguns dias antes ela trabalhou mais ou menos de 15 a 20 ou 20 de abril até mais ou menos 24 de junho. Era uma mulher mesmo. Verdade. Eu quero pedir desculpas aqui, que o erro não foi de quem preparou a pauta, aqui no caso a minha produção. O erro foi meu, que li muito por cima aqui pela pressa do tempo. Ela trabalhou um período com o senhor, provavelmente de abril até junho, sim, né? E a testemunha disse que após relatar o ocorrido, passou a receber ligações de ameaças para ela não sair de casa e teve sua casa invadida 5 vezes e por esse motivo ela teve que ir a São Paulo. Então, corrigindo aqui, o vereador está correto. Era uma mulher e a produção aqui está corretíssima. Eu que li errado. Não, diante dessa situação, você imagina, uma pessoa que teve 5 vezes a sua casa invadida não tem um boletim de ocorrência. Não existe boletim? Não existe boletim de ocorrência. Pelo menos o que foi narrado no bojo do processo. Certo. Ok? Dentro o que foi falado junto à juíza, que achou estranho, uma vez 5 vezes invadida a sua casa e não tem ela feito nenhum boletim de ocorrência. E mais, a tragédia final do exposto no processo foi o momento que ela conseguiu responder a seguinte pergunta para a juíza. Fulana, não vou expor o nome dela, porque não veio aqui o caso. Não, Fulana, mas pode falar. Do mesmo jeito que o senhor está exposto, o senhor pode falar. Pode falar o nome, eu acho até justo. Eu prefiro até que não se monte outro cenário fictício, como perfeito, já feito. Então, ela perguntou para que essa fulana, uma vez que aconteceu, como você tinha certeza que era sério? Eu não tinha certeza. Sua casa é na onde? Na área rural. O que foi feito? Não, foi cortado a luz que dava acesso à alimentação elétrica de dentro da sua casa. E aí, eu vi 2 neguinhos correndo. Mas peraí, você mora numa área rural, não tem luz, como é que você viu 2 neguinhos correndo? Eu não sei qual foi a manobra jurídica, mas quem me conhece, eu moro há 47 anos em Pedro de Toledo. Então todo mundo sabe, a minha vida é um livro aberto. No corpo dessa denúncia, 13.0303, 1000 contra 98/2017 e 17, o vereador. Sim. O senhor foi condenado em primeira instância, okay, mas o senhor foi condenado pela compra de votos. Okay. No caso dessa ameaça, o senhor não foi condenado pela ameaça também? Não, foi pela compra de votos. Compra de votos. Momento que foi levado as 3 testemunhas que falaram que eu tinha comprado, mas ela foi lá, foi explicitamente em sessão no fórum da cidade de Peruíbe e falaram o juiz, que a juíza perguntou, nesse momento, se vocês falarem que o senhor Célio e o senhor Sansei
comprou. O senhor também Ele está na compra de votos? Também. Você não acha alguma coisa estranha que na compra de voto de todo esse elenco... O prefeito também está na compra de votos, pelo Só menos. nós três que compramos voto? Não tem alguma coisa estranha? Dentro de um quadro de 176 candidatos? Só nós três? Vereador, nosso tempo estourou. Eu agradeço a presença do senhor. O senhor foi condenado, o senhor está recorrendo. O senhor confia que vai derrubar? Não tenha dúvida sobre o fato. E mais, será revertido esse posicionamento jurídico aos que colocaram, que é Paulinho do Esporte, que ficou em terceiro lugar, né? Segundo lugar, que derrubando o nosso prefeito hoje. É candidato a prefeito, que ele ficou em segundo lugar. Então, a ele vai caber o que de fato foi ele que fez a denúncia. E tem uma gravação que eu quero mandar para você, porque já que você me fez essa pergunta, dele falando no ar. Como que pode? Eu quero, acho que está aqui no meu celular, vou deixar para você. Pedro Toledo teve 11.800 visualizações, né? Visualizações. Dele dizendo que era só para derrubar o prefeito. Só é para derrubar o prefeito. E Célio e Sansei, por que vocês colocaram o Célio e o Sansei? Eles não tinham nada a ver. Agora eu vou pedir, sabe, Cresce, que eu tenho certeza da sua audiência, que nós vamos mandar para você. Eu quero que você verifique e chamar ele aqui. Vamos chamar. Chama ele aqui e explicar o conteúdo que está no processo também. Qual o nome do prefeito? Paulinho do Esporte. Paulinho do Esporte, convite para o Paulinho do Esporte. Sim. A se explicar, vou tomar corpo da denúncia, prefeito? Sim, com certeza. Vereador, só para concluir, vereador, agradeço mais uma vez, foi um debate muito bom, acho que tem que, independente de a gente discordar e concordar em alguns pontos, é importante esse debate. Quero dizer para todos de Pedro de Toledo, cidadãos que tenham denúncias sobre qualquer coisa ligada a Pedro de Toledo, pode enviar para a gente, que a gente vai colocar no ar, vamos cobrar as autoridades, vamos cobrar o resultado. Vereador, só para concluir, o senhor garante que o senhor não participou desse negócio de compra de votos? Com toda certeza. O que o senhor pensa de quem compra votos? Não, hoje a compra de voto para mim é um elemento que acaba vinculando aquelas pessoas que dão uma risadinha e que esconde atrás do sorriso a falsidade. Eu não. Eu vou trazer. Quem me conhece sabe, viu, Cris? Eu trabalho desde criança, fui sorveteiro, carpi quintal e me orgulho. Hoje eu sou bacharel em Direito. Então, elementos hoje que minha família é pobre. E nem por isso eu deixei de estudar, claro, e foi motivo para me roubar. Perfeito. Então hoje eu sou vereador e convicto do que eu fiz na cidade, porque minha cidade é uma cidade pequena e todo mundo conhece todo mundo. Perfeito. Vereador, o senhor concorda que quem compra voto é bandido e canalha? Sim. Perfeito. Sim. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa Na Mira, informação, verdade, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele há de querer. Tchau, tchau.